Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre banco de dados. Sou Éder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Abaixo nas descrições coloquei vários links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. No final desse vídeo, eu coloquei uma tabela resumo que ficará mais fácil para você gravar as partes mais importantes deste assunto. Bom, então vamos lá. Banco de dados. O que é um banco de dados? Analisando como um conceito geral de banco de dados, podemos dizer que uma planilha do Microsoft Excel ou uma lista de contatos com nome, telefone e e-mail de uma agenda configuram um banco de dados. Ou seja, toda organização e armazenagem de informações sobre um mesmo assunto ou assuntos relacionados entre si é um banco de dados. Nesse artigo, aprofundaremos sobre bancos de dados que envolvam grandes volumes de informações, segurança e eficiência na pesquisa quando se procura algo. Um sistema de gerenciamento de bancos de dados, que tem a abreviatura SGBDS, torna o trabalho do dia a dia de uma empresa bem mais fácil. Existem vários tipos de SGBS, como Oracle SQL Server, MySQL e etc. Hoje, na era digital, praticamente todas as informações são salvas em bancos de dados. Um banco de dados melhora a produtividade das pessoas e empresas. Os dados podem ser acessados simultaneamente por várias pessoas ou equipes. Quando o gerenciamento de dados é eficiente, melhora a comunicação de dentro de uma empresa, melhorando os resultados dela. Exemplos: um site que você acessa tem todas as informações em um banco de dados de maneira organizada, ajudando você a encontrar as informações que precisa. Essas informações estão em um banco de dados. As redes sociais, como Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, etc., armazenam suas fotos, posts, vídeos, senhas e outras informações em bancos de dados. Resumindo, banco de dados é toda organização e armazenagem de informações sobre um mesmo assunto ou assuntos relacionados entre si. São feitos backups, que são as cópias de segurança constantemente, ou seja, são feitas automaticamente para prevenir que as informações não sejam perdidas devido a apagamentos acidentais, arquivos corrompidos, ataques e vírus. Ele tem padronização de acessos, ou seja, acessa todos os tipos de mídia, como texto, imagens e vídeos. Ele aumenta a segurança dentro de uma empresa, pois permite restringir o acesso a determinadas informações somente por pessoas autorizadas a visualizar estes documentos. Além disso, quando há algum tipo de problema, dá para saber quem foi o responsável. As tomadas de decisões são mais rápidas e seguras com o banco de dados. Existem dois tipos de banco de dados: os relacionais e os não relacionais. Banco de dados relacionais é um banco de dados em forma de tabela com atributos e linhas, que são os registros, que é o SQL. SQL, que é o Structured Query Language, que significa linguagem de consulta estruturada, linguagem de programação para lidar com bancos de dados relacional, ou seja, baseado em tabelas. Exemplos: Oracle, que é o sistema mais utilizado no mundo, o SQL Server da Microsoft, o MySQL da Oracle, mas também é open source, ou seja, é um código aberto, também usado pelo Google, YouTube, etc., dependendo de seus objetivos, e o PostgreSQL. Banco de dados não relacionais são para dados mistos, como tabelas, imagens, vídeos, mapas, ou seja, são dados que não têm como ser colocados em tabelas e muito usados em Big Data. A Big Data são áreas que estudam como obter informações a partir de grandes dados. E aplicações web de tempo real em diferentes formatos, utilizadas por Amazon,
Facebook, YouTube, etc., também dependendo de seus objetivos, que é o NoSQL. O NoSQL, que é Not Only SQL, ou seja, não apenas relacional, linguagem de programação para lidar com bancos de dados não relacionais. Exemplo, o MongoDB, que é open source, que são códigos abertos, o Redis também é open source, que é um código aberto, o Cassandra e o CouchDB. Importante. Quando eu coloco aqui importante, significa que isso aqui costuma ser pedido muito em concursos públicos. Algumas extensões de banco de dados, .mdb, .mdf, .odb e o .accdb, ok? Eu coloquei agora também um resumo geral de bancos de dados, que aqui tem um resumo, que é o conceito, que é o banco de dados, é toda organização e armazenagem de informações sobre o mesmo assunto ou assuntos relacionados. Tem como exemplo as informações contidas nas redes sociais. Temos os tipos, que é o banco de dados relacionais, que é uma linguagem de programação baseada em tabela, e os tipos são Oracle, SQL Server e MySQL. E temos o banco de dados não relacionais, que é o NoSQL, que são dados mistos que não podem ser colocados em tabela, usados em aplicações web em tempo real. Exemplos: o MongoDB, o Redis e o CouchDB. Bom, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe. E lembrando que na descrição abaixo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. Abraços e até o próximo vídeo.